Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso terceiro episódio do canal Muriel Ottoni, com meu nome mesmo. E hoje eu trouxe aqui minha amada deusa, amiga, irmã, Ista. A gente vai conversar sobre muitos assuntos, inclusive a gente estava vindo para cá no carro, né? E aí a gente ficou, nossa, mas a gente vai falar sobre o que exatamente? Porque sabe aquela pessoa que o assunto flui, a gente fala de tudo da vida? Então vou começar explicando como que a gente se conheceu, né? Vou deixar você falar primeiro, né? Deixa ela se apresentar, depois eu falo. Deusas e deuses, um prazer imenso estar aqui, passar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, né, a fim de contribuir sempre de uma forma leve, divertida, para o caminhar, para a jornada de todo mundo, para as deusas, para os deuses que estão aí em busca da expansão da própria consciência, trazendo a vida para a vida um pouco mais de diversão. E de conhecimento através do amor, né? Chega de dor, Sim. não é? Através da luz, vamos lá brilhar o rainbow que existe dentro da gente. Brilhar o rainbow, adorei. Então, eu e a Istar, a gente se conheceu no nosso retiro de formação do xamanismo com o nosso papaizinho amado, Léo Ardezi. No ano passado, né? Tem um ano já. Um ano, exato. Na verdade, foi ano passado. Foi em julho, né? De 1 a 8 de julho, estamos, olha só, comemorando que sagrado, um ano. Como tudo é na nossa vida, né? Exatamente um ano atrás conectado. Estávamos juntas. Gente, incrível. Passando por todas aquelas experiências incríveis com tanta gente, e a gente conseguiu se conectar todos os dias, de alguma forma a gente se conectava, né? Sim, nossa, foi uma experiência incrível, né? Foi o meu primeiro estudo aprofundado mesmo de formação no xamanismo. E a Ista foi lá também, deu uma aula pra gente de dança sagrada, dança egípcia, dança do ventre. Então, ela trabalha muito com o sagrado feminino também, xamanismo feminino. E a gente vai falar de tudo um pouco, né, amiga? De tudo um pouco, né? Nós somos vastas demais para conseguir definir, né? E isso é uma coisa que me acompanha durante muitos anos, a liberdade espiritual, né? E por que eu falo em liberdade espiritual? Porque a gente não está falando de religião aqui, de nenhuma instituição, a não ser o nosso sentir, o nosso coração, né? E espiritual, para mim, já começa só pela diferença de não ser o material, né? Então, espiritual é o que é o meu espírito, o que é minha alma, o que é o meu sentir, o meu coração diz, o que ele pensa, para onde ele se move, né? Desde que no caminho da luz. E trazendo, né, toda essa gama do xamanismo, que são práticas ancestrais apenas, né? Todo mundo é xamânico, todo mundo usa o xamanismo. Se você comemora o seu aniversário, você é um praticante do xamanismo, porque a comemoração de um ciclo, né, a renovação cíclica é xamanismo. Inclusive, esse mês... Este mês temos aniversário. Isso aí, um novo ciclo. Um novo ciclo, dia 18, meu aniversário. Gostaria de ter os parabéns também, né? Porque é sempre bom. Com certeza, né? Celebrar a vida. Celebrar a vida, os novos portais que se abrem a cada ciclo, jogar fora o que não prestou. E acolher o que prestou, né, que são os aprendizados, são as novas formas de encarar a vida de acordo com as novas experiências que a gente vive. E dando um conceito, né, para a galera que não entende o que é o xamanismo, né, até nas perguntas que né, de sugestão, que eu perguntei, né, o que você gostaria de ver no canal? Também tive a resposta, gostaria de aprender mais sobre xamanismo, sobre animal de poder. Então, a gente vai dar um contexto muito rápido, vou passar a minha orientação, né, o que eu sinto sobre o xamanismo. Xamanismo começou, quando eu comecei a pesquisar o que era o xamanismo, foi quando uma joaninha pousou
em cima de mim, no meio de uma trilha. E aí eu sempre tive a espiritualidade muito forte comigo, e aí fui buscar num site. Joguei lá no Google, aí eu falei, aí tinha, né, o significado espiritual da Joaninha, e aí depois tinha o xamanismo, né, o significado da Joaninha para o xamanismo. Aí o xamanismo, gostaria de aprender mais. Aí encontrei o site www.xamanismo.com do nosso mestre amado Léo Artesi, e comecei a me conectar muito com essa prática. Então, o que é o xamanismo? É uma prática espiritual, a primeira, na verdade, né, desde o homem lá da Idade da Pedra, a primeira prática ancestral do homem com o espiritual. Então, ali, quando o homem estava aprendendo o fogo, por exemplo, né, começou a construir aquela conexão com o fogo, entender que o fogo tem um espírito, qual é a energia que o fogo traz, além do aquecimento, né, tem várias outras. Então, basicamente, o xamanismo é um estudo espiritual sobre as energias de tudo relacionado à natureza. Então, tem os ciclos lunares, né, tem os ciclos das estações do ano, cada estação do ano representa alguma coisa e que a gente leva também para a nossa vida, como a renovação, que também a gente já falou. Tem o espírito animal, né, então falando sobre os animais de poder. Cada animal tem uma medicina. A gente usa muito esse termo medicina no xamanismo. E o animal é medicina. Qual é a medicina da coruja? Coruja é o meu animal de poder. Então, a coruja, ela vem para mostrar para a gente o poder da nossa intuição e da sabedoria. Não é à toa que é o símbolo dos professores, né? E dar um exemplo aqui sobre o sagrado feminino, né? Eu passei por um processo aí um tempinho atrás que eu precisava tomar uma decisão. E aí eu falei, gente, eu preciso me manter firme, porque a minha mente, né, o meu racional estava, né, eu já sabia o que eu estava precisando fazer, eu sabia que eu precisava tomar essa decisão, só que o meu emocional estava muito mexido. E aí eu sabia o que era o melhor para mim, mas o coração estava me dizendo outra coisa. Então eu falei, eu preciso me manter firme. E aí eu foquei muito no animal de poder da onça. Então a medicina da onça, ela traz firmeza, força, né, foco, da gente focar exatamente no que a gente quer. E puxando aí esse lado, né, da energia feminina, vou dar a palavra para Ishtar também, porque a gente trabalha muito com o nosso sagrado feminino. E se você queria compartilhar algo da sua experiência também com o xamanismo, como que apareceu para você, como que você mergulhou nessa jornada, e falar o que você quiser. Obrigada. Bom, eu acho que tudo entrou. Eu sempre tive uma mediunidade desenvolvida, mas isso era muito silencioso para mim, porque eu não podia compartilhar. Sempre tive muito medo. Depois de um tempo, aí eu fui trabalhar. Aos 12 anos, eu comecei a ter um pouquinho de autonomia sobre o que eu ia ler ou não ler. E aí eu comecei os meus estudos, né? E passei por várias escolas iniciáticas, eubiose, que é sensacional, o estudo do Tantra. E em algum momento da minha vida me veio a dança do ventre aqui conhecida. E ela só é conhecida, a dança do ventre, porque Napoleão Bonaparte deu esse nome. Ela é chamada de verdade Raqs al-Sharqi, que significa dança do leste. O leste, na roda medicinal, é o lugar da visão, é o lugar da águia dourada. Quando você tem alguma questão onde te exija uma sabedoria de um masculino elevado, você tem o masculino e o feminino dentro de você, porque você é metade papai, metade mamãe, então você tem as duas forças. Você se senta, no telefone tem aquela bússola, leste, senta de frente para o leste e pede esta conexão espiritual, porque o leste é o lugar do espírito, né? É do nosso reino espiritual.
O animal de poder, que é a águia dourada, que é a visão, é onde você pede. E a dança do ventre é isso. A gente pensa aqui no Ocidente que a dança do ventre é apenas uma mera dança onde você Sexual. se exiba com conexão sexual. Não que não seja sagrada a sexualidade, é e muito, né? Mas da forma correta, né? Você se limpando, se purificando, se amando, transbordando de amor e não usando o outro de saquinho de despejo ou até com vampirismos e tudo mais que pode acontecer dentro de uma relação sexual, né? E o prazer é divino. E o prazer anda junto com o profano. O profano também tem, lembra? Yin e Yang, perto de uma... dentro do Yin tem um pontinho de Yang, dentro do Yang tem o Yin. Complementaridades. Não há diferenças. Há complementaridades. Quando a gente fala em diferenças, a gente está colocando um superior ao outro, e não existe isso. Existem as complementaridades sagradas. E a dança veio na minha vida... desta forma, essa dança sagrada, tanto que o meu estúdio e os meus trabalhos levam o nome Ishtar Sagrada Dança, nome que escolhi porque eu queria um nome parecido com o meu e nem sabia que ela era tipo da mesma falange de Isis e de Virgem Maria e Maria Madalena. Então eu escolhi porque começava com I também, que era pequenininho, forte. Falei, se um ano depois eu fui ver quem era, eu falei, quem sou eu na fila do pão para me apropriar desse nome? Mas foi um nome que ficou. Na época que eu me profissionalizei, que era a maior escola do mundo de dança do ventre, meu diretor, muito do que sou, devo a ele. Leonel também. E ela veio com essa pegada. Eu sou formada por egípcios, tradição egípcia, bastante técnica. E talvez eu não tivesse maturidade suficiente para linkar o quão sagrado ela era e o quão ela podia me internalizar e trazer as forças que hoje eu multiplico. Então veio com a dança, eu já estou nessa vida da dança do ventre há 28, 29 anos, trabalhando com isso. Então ela, de uns 10 anos para aqui, até 15 anos para cá, ela tomou uma outra forma. Mas antes era ali técnica. E eu via que as coisas, as transformações aconteciam e não sabia exatamente o que, e não podia se falar muito. Hoje a gente tem essa liberdade espiritual para falar. Mas eu via que as coisas aconteciam até que um dia eu alcei voo sozinha e aí a espiritualidade me veio e falou assim, eu quase estava desistindo da dança, eu nunca imaginei que nessa idade, nesse momento, ainda tá fazendo show, ministrando aula, workshops e focalizando danças em retiros, eu nem imaginava. Eu achei que a gente ia ter um tempo de bailarina e, bom, aposenta a sapatilha e vai buscar outra coisa para fazer na vida. E não, eu continuo mais ativa do que nunca. Por quê? Eu ouvi a espiritualidade. Chame do que quiser. Como eu falei, espiritualidade não tem sentido de religião, e sim algo que não é material. É como se fosse realmente um chamado. A dança é espiritual. Como assim? Você vai ter que juntar a dança do ventre e a espiritualidade. Como? Como que eu vou fazer isso? Não, e eu confesso também que, como muitas pessoas têm alguns receios com a dança do ventre, eu fui uma pessoa que, quando eu conheci a dança do ventre e tal, eu achava que era tinha muito esse ar mesmo sexual, da exibicionismo, né, da mulher querendo seduzir. E aí eu também comecei a mudar a minha mente completamente. Exatamente, porque há um limite entre sensualidade e sexualidade. E nós, mulheres, sentimos-nos culpadas por ser sensual. Porque sensual é uma palavra que define, por exemplo, a natureza. Sensualidade é algo natural. Não há nada mais sensual do que uma cachoeira, um pássaro cantando, o mar, areia, uma árvore com as folhas balançando. Olha as formas da natureza. E a dança do ventre é essa representação total da natureza. Sensualidade.
Não tem nada mais sensual que uma bebezinha quando nasce falando, gente, que coisa mais linda. Isso é sensualidade. Quando você força uma sensualidade, aí sim vira vulgaridade. Quando você tem a intenção, né? Depende Quando você muito tem a da intenção. E muitas alunas não me procuram porque, nossa, eu quero evoluir espiritualmente. Agora talvez sim, talvez, né? Mas nunca foi assim. Eu falo, nossa, eu quero dançar pro meu marido, eu quero fazer acontecer e bababá, bababá. Na primeira aula, ela é minha. Vem, pode vir. Dou o que ela quer. Ela vai ter o que ela quer. Ela vai ser a rainha ali naquela noite. Mas ela vai ser também tocada no coração. E depois de um tempo que ela continua tendo aula comigo, ela não quer nem saber da plateia. Ela tá tão centrada nela, porque ela consegue enxergar as transformações nela, que público, que plateia. Tudo né? vem de dentro, né? Tudo vem de dentro. E para que eu chegasse a esse conceito hoje de que como eu trago os ensinamentos da dança do ventre, veio o xamanismo na minha vida, é óbvio que depois de um tombão que a gente toma, e aí a gente culpa todo mundo, nossa, como eu sou horrível, como eu sou injustiçada. Como eu sou vítima. Nossa, mas como eu sou vítima e tudo mais, aquela coisa toda. Aí você quer levar todas aquelas pessoas ao seu redor para um caminho de cura. Porque você precisa se curar, porque eu sou perfeita. E, na verdade, você percebe que é tudo pra você. Gente. Tudo reflexo. Tudo pra você. E aí você vê que aquele que você já julgou tanto foi teu mestre. Pode ter sacrificado uma ligação parental, familiar. Sendo uma pessoa horrível pro teu ego. Só pra mostrar onde é que você tem que mudar. Teu companheiro que te deu um toco. Foi seu mestre para mostrar para você que você tinha que mudar. E olha, daí você colocar a nobreza no outro, né? Olha como você é mestre. Você sacrificou ser feliz comigo para me ensinar isso. Eu tenho até um depoimento, né, sobre um processo aí que eu passei uns meses atrás, de uma relação, né, mais uma que não deu certo. E aí, ao invés de eu só ficar culpando o outro, né? Porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo outro. Eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei, tá, não deu certo essa relação, mas a culpa 100% nunca é de uma pessoa só. A culpa, entre aspas, é dos dois, né? Então, eu vejo como uma oportunidade. É responsabilidade, não é culpa. Trocar culpa por responsabilidade. Isso. Então, aí ok, entendi qual era esse padrão de relacionamento que eu estava atraindo. Beleza. Aí eu vim para a segunda parte. Tá, mas qual é a minha responsabilidade nisso? Por que eu estou atraindo esse tipo de padrão? O que eu preciso curar em mim? Porque alguma coisa eu preciso curar em mim. E eu recebi essa resposta através do Tantra. Então, meu segundo workshop é do Tantra Ancestral com o mestre Paramachanti. Foi sobre relacionamentos tântricos. E aí... o bicho pega. O bicho pegou. Então, quem diria, né? Um workshop, aulinha teórica, eu já estava passando por um processo... era como se fosse uma terapia profunda, muito intensa, porque eu estava vendo tudinho ali, né, os meus processos, minhas relações anteriores, né, a minha ancestralidade, o padrão, né, dos meus pais, dos meus avós, e que aquela coisa estava seguindo, e eu falei, nossa, entendi, né, tá tudo conectado. E aí, e agora o que eu preciso fazer para mudar esse ritmo, né? Esse padrão, o que eu preciso curar em mim? E aí me veio essa resposta no próprio workshop. Eu entendi que eu precisava trabalhar muito a minha energia feminina. Eu cheguei. E quem chegou chegando de novo na minha vida? Ok, de novo. Tudo para estarmos aqui, né, amada? Tudo Sim. para estarmos aqui. E é isso mesmo. Porque a mulher... é uma coisa de louco. Pensa na Mãe Terra. Eu sempre digo a representação da mulher como Mãe Terra,
E o Pai Céu, é assim que a gente define no xamanismo. Pai Céu, Mãe Terra, Avó Lua, Avô Sol, é assim. Mãe Terra é uma bola cheia de coisas, de vitaminas, de nutrientes para te dar vida, para gelar, tá prontinha. É o nosso óvulo. Olha o princípio feminino. Pai Céu, se mandar chuvinha, o que vai nascer no planeta Terra? Árvores, flores, frutos. Entende a ligação do sêmen e o nosso óvulo? Nós somos total a representação da natureza. Assim, a dança, o xamanismo, né, quando a gente estava falando lá nos primatas, além de pedir forças, eram atos de devoção, de reverência aos deuses. Deus fogo, Deus água, deusa terra, enfim, aos deuses são forças de energia, nomes apenas, né? E sempre lidando isso, falando, né, de forma energética, para que não tenha ambiguidade nas palavras ou nos entendimentos. E não são gêneros, são energias. Energias, exatamente, né? Então, nós somos essa representação. E existe muito um movimento, né? Salve o planeta, salve o planeta. É óbvio que você tem que cuidar da tua casa, mas é muita arrogância a gente achar que é maior que ela, maior que a natureza. Então, é a gente que salva o planeta ou o planeta que salva a gente? É um caso a se pensar. É claro que você tem que honrar. É claro que você tem que deixar limpo. É óbvio que você não tem que degradar nada. Isso é óbvio, não tem que ser dito. Né? Você ensina isso dentro da tua casa, para os seus filhos. E aí ele vai representar isso no planeta. Ter esse respeito. Mas a natureza, se ela fizer assim, ó, já era todo mundo. Quem é grande? Uhum. Eu, como consteladora sistêmica também, a gente coloca as coisas em ordem errada. E constelação sistêmica é xamanismo, sabia? Sabia disso? Eram das tribos Zulai, na África, se eu não me engano, ou no continente africano, onde um descendente, quando ficava doente, eles faziam uma roda, olha aí a roda de novo, o xamanismo, entre eles, e entre os anciões começava-se um ritual de perdão. Olha que interessante. Automaticamente o descendente melhorava. É isso que se faz na constelação sistêmica hoje, usada no direito brasileiro. E você sabe que o xamanismo havaiano, né, com a história lá do Ho'oponopono, Kahunas, faziam exatamente isso. Os Foi guardiões assim do que veio segredo. o Ho'oponopono. Exatamente. Então, assim, hoje em dia tá tudo muito solto, né? Existe uma banalização de várias formas, assim como a dança do ventre, uma dança sexual de rebolar, e olha que a gente tem que rebolar muito. Inclusive, isso é uma história engraçada. O meu animal de poder, quando eu descobri ele, eu não acreditei. Todo mundo, um urso, um leão, uma cobra, uma serpente. Me aparece um pavão. Pavão. Falei, gente. Falei, nossa. Eu fiquei assim, indignada. Falei, gente, será que eu tô vendo um pavão? Tipo assim, gente, eu tô vendo um pavão. Falei, meu Deus. E todo mundo com aqueles animais assim, homéricos, né? Eu falei, pavão. Aí, juro pra você, demora pra gente aceitar nosso animal de poder quando ele não é aquilo que a gente queria que ele fosse. Demora. Não, pensa no diálogo. Falei, nossa, não pode ser. E o animal de poder é assim, ele aparece quando ele quer. Quando você está numa jornada, eu conduzo, você também conduz a jornada com os tambores, né? Então, você vai chamando o animal. Pá, 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 pá. Então, ele aparece de relance. E, às vezes, ele fala com você, com uma vozinha animada, ou ele se mostra dos 4 lados. E aí, eu vi esse pavão no meu primeiro tambor que eu fiz, né? Eu estava participando de um ritual, de uma cerimônia. Eu falei, nossa, um pavão. E eu não queria muito. Eu falei, que pavão? Não deve ser, gente. É uma galinha bonitinha, né? Tipo, não deve ser. Aí as pessoas ficavam com dó de mim e tentavam me consolar. O pavão é um animal muito bonito, muito importante na Índia, tal, que não sei o que. E eu ainda naquele processo de negação. Daí eu vinham amigas com encharpe. Olha o que eu achei de pavão. Olha o que não sei o que de pavão. E aparecia pavão. Eu falei, gente, será que é o pavão mesmo? Aí eu falei, vou me conectar. Porque não é assim, você descobre seu animal de poder e ok, beleza, meu animal de poder, mais um rótulo aqui pro meu ego disfuncional. Não.
A ideia é que seu animal de poder, ele te ajuda nessa caminhada aqui na Terra. Ele está literalmente, diretamente ligado ao seu ego. Então, ele trabalha com o seu ego na sua missão de alma. Isso é a medicina do ego. A medicina, exatamente. Então, aí quando eu fui começar a ver, e aí foi me dito, me visto, me entregue, que quando o pavão abre os olhos, abre os rabos dele assim para trás, aqueles olhinhos são os olhos de Deus. E eles emanam uma energia vital. Então, você pode ver, pode procurar numa plataforma um pavão abrindo as asas, o rabo. Ele faz assim, ó. E começa a vibrar. O que eu faço há 30 anos? Eu vibro o quadril. Eu falei, gente, como é que pode? Depois você fala assim, claro que é um pavão. Doido, danço com asa, danço com tudo e tudo mais. Gente, porque a beleza, né, o exibicionismo tem a tua dualidade. Ou você está a serviço do seu ego, querendo validação, ou você se transforma e transborda em beleza, em abundância, em prosperidade, em muito ouro, muito brilho, muito strass mesmo, porque não tem templo pobre, não. Templos são revestidos, né? Exatamente. Templos são revestidos de ouro, de imagens lindas, de prosperidade. E o ouro vem da onde, né? Mineral, abuelos, né? O ouro vem da terra. Então, assim, por que não? Então, é a serviço da luz para que você se eleve, se inspire. Toda mudança, claro, vem de dentro para fora, porque a gente precisa entrar dentro da nossa caverna da ursa para saber onde é que tem que mudar. E para saber o que você tem que mudar, primeiro você precisa aceitar que você é daquele jeito, né? Aceita que dói menos. Que dói menos. Mas também existe a transformação que vem de fora para dentro. Aquele finja até ser. Existem as duas formas. Eu vivi bastante essa parte também do finge até ser. Vou até dar uma historiazinha rapidinha. Claro. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, travada. E aí depois eu fui entendendo o porquê, né? E aí quando eu estava na faculdade procurando estágio, juro pra você, fiquei 1 ano procurando estágio e eu nunca passava na dinâmica de grupo. Eu ia bem na entrevista, eu ia bem na prova, mas chegava na dinâmica. Eu me fechava, eu não queria falar, não queria me expor, né? Aquela coisa que a gente fica conversando. Posição fetal. Posição fetal. Você olhar alguém assim, ó, pequenininho assim, ó. Exatamente. Tava nesse processo. Vamos crescer. E aí eu fiquei nessa luta. Eu viajei o Rio de Janeiro inteiro. Fiz entrevista dinâmica de estágio pelo Rio todinho. Durante 1 ano eu não passava em nada. E aí eu comecei a refletir. Falei, bom, ou eu mudo, né? E aí, sobre, né, a gente fingir até ser ou vestir um arquétipo. Que aí entra de novo a história do arquétipo. Eu falei assim pra mim mesma, né? Vou fingir uma personagem aqui. Muriel, a atriz, vai começar a entrar. Então, eu comecei a me posicionar como uma personagem que conseguia se comunicar, que conseguia trazer essa força. E aí, eu entrava na dinâmica de grupo outra pessoa. E aí, eu comecei a passar. Porque colapsou a onda. Uhum. Vou vibrar nisso e vai. E foi. Então, eu treinei a minha mente para eu ser aquela personagem que eu queria ser naquele momento. Tanto que também muito interessante, quando eu fiz o processo seletivo da Vale, teve uma dinâmica de grupo, né, com muitas pessoas. E aí, depois, quem passasse, fosse selecionado para a entrevista final, ficava e o resto do pessoal ia embora. E aí eu fui a última, né? A última selecionada, e aí eu fui para a entrevista com 3 ou 4 líderes da Vale. E aí eu cheguei lá plena, né, na entrevista, calma, tranquila. Eu lembro até hoje, Renato. Renato hoje tá bombando, CEO da Casas Bahia. Beijo, Renato. Renato falou assim para mim,
que aconteceu com aquela moça que estava lá na dinâmica de grupo? Aí eu, como assim? Ele falou assim, ué, na dinâmica de grupo você estava super comunicativa, ativa, fazendo, acontecendo e tal. E aqui na entrevista você tá outra pessoa, tá super calma e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, então, tem motivo pra eu estar agitada agora? Eu tô aqui plena, tranquila, conversando com você. Acho que a gente tá tendo uma conversa. Então, pra mim, não teria motivo nenhum eu estar agitada agora. Aí ele ficou assim. Verdade, não é? E aí eu lembro que, assim, para as outras pessoas, né, ele fez várias perguntas, né, de casos, de situações, né? Se acontecesse isso na empresa, como que você reagiria? Se acontecesse aquilo, para todo mundo ele fez essas perguntas, para mim ele não fez. E aí ele só fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: "Tá, se eu te contratar e você não der conta do serviço, porque você sabe, né? Vale a pressão, é isso, é aquilo, precisa ser dinâmica, não sei o que lá, comunicar e tal. Eu tô achando você muito calma." Aí eu falei assim, bom, se eu não der conta, você pode me mandar embora, não tem problema nenhum. Sem drama. E aí eu fiquei quase 5 anos na Vale. Então Olha que essa é a beleza. minha história, acho que é a minha primeira história de arquétipo, de vestir o personagem, de fingir até ser. E cá estou eu, Exatamente. trabalhando com comunicação. Maravilhosa, por sinal, né? E é isso, né? Então, você se apropriar das suas forças interiores e do que você pode ser, o que você quer ser, gente. Não é porque, ai, nossa, que fingida, essa pessoa nem é tudo isso. Ela vai ser. Se você acreditar, se você tiver essa confiança, você vai ser. E confiança é uma coisa que a gente aprende, ninguém nasce com. A gente aprende. Aprende a se confiar, aprende a ter segurança. E o que eu levo muito para a dança, para o xamanismo, e no fim de tudo que eu faço, o objetivo é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e quando você e fazer com que as pessoas tomem posse do que elas são. Do que são e do que querem ser, né? Então, se eu quero ser, então, por exemplo, eu sou uma mulher tímida e eu preciso falar mais. E também acontece muito o caso da crítica, né? Então, muito. também sofri um caso em um trabalho que eu fiz numa empresa. Essa história é muito interessante também, uma empresa americana lá em San Diego. E então eu tinha o EVP, né, que era o executivo abaixo do CEO, que quando eu entrei na empresa eu estava respondendo direto para ele. E aí depois de alguns meses ele contratou uma diretora para ficar na intermediação. Então eu teria que responder para a diretora e a diretora reportava para ele. Egípcia. Milenar ali, sabedoria. Egípcia. A minha diretora amada, abençoada. E aí, o que aconteceu, né? Como eu já tive esse canal direto, né, com o Big Boss, né, o chefão, e tinha essa liberdade, né, de me comunicar com ele e tal, ela começou a se sentir intimidada. Só que eu não tinha essa noção, né, que ela estava se sentindo intimidada. Ela começou, de repente, a falar mal de mim. Aí mandava mensagem, e-mail para esse nosso chefe, falando mal de mim, me cobrando coisas que eu já tinha feito, sempre com ele na cópia, enfim. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, não leva pro pessoal esse comportamento dela, porque ela tá se sentindo intimidada por você. Aí eu... Oi? Intimidada não, gente, por mim? E as pessoas que fazem isso não percebem que elas são observadas e que claramente os chefes, os maiores, definem a insegurança ali. Sim. Então, ao invés de... Hoje eu falo um recado muito interessante, né? Se você se sente intimidada por alguém, se você acha que aquela pessoa é demais pra você, por que aquela pessoa tá te incomodando? Em primeiro lugar. Porque aí a gente aprende o reflexo também, né? O que aquela pessoa está trazendo dentro de mim que eu não estou querendo colocar para fora ou eu não consigo enxergar. E segundo ponto, o que eu aprendi também com isso, ao invés de você ficar criticando a pessoa, né, ficar falando mal, querendo diminuir a pessoa, por que você não aprende com ela? Porque, na verdade, é isso. Eu queria
tanto ser ela e não tenho coragem? Ao invés de ser inimiga, vire amiga. Exato, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, a dança e o xamanismo tem algum certo preconceito porque as pessoas não conseguem aceitar o desconhecido. O desconhecido dá medo. E é o que eu falo, uma vez que você consegue tomar posse de todos os seus poderes, das suas forças, você é uma pessoa incontrolável. O sistema não vai te controlar, tua família não vai te controlar, teu companheiro, teus filhos, teu trabalho, nada vai te controlar. Isso é um perigo. Uma mente livre é um perigo. Perigo. A pessoa que é muito livre é muito perigosa. Porque ela não vai te obedecer, ela vai seguir de acordo com o coração dela. Isso sim é verdadeiro, isso sim é autêntico. E não o rebanho da massa que vai lá com todo mundo só porque todo mundo está fazendo. As pessoas estão se matando. Sim. E o que eu aprendo com essa maravilhosa? Uma coisa também que me veio muito com o xamanismo, né, do sagrado feminino. Essa questão, né, em vez de virar inimiga da mulher que faz eu me sentir intimidada, a gente se une. A gente entende que mulheres unidas, caraca, não tem pra ninguém. Pô, com as suas complementaridades, uma é diferente da outra. Eu falo muito de sagrado feminino, embora não goste desse termo. Também não gosto do termo empoderamento, porque tudo parece que só tem o sagrado feminino. Não, eu falo muito de sagrado masculino também. A gente precisa honrar o nosso sagrado masculino. Porque se a gente... começa pela gente, né? Honra o seu sagrado feminino, você vai conseguir honrar o seu sagrado masculino. Tomar muito cuidado que, às vezes, muitas pessoas massacram o sagrado masculino, mas, na verdade, porque tem raiva de si. Há pessoas que têm raiva de ser mulher, que odeiam ser mulher. Sim. Talvez por antepassados, sofrimentos que já tivemos antes. Eu fui uma que não que eu odiasse, mas antigamente difícil, eu falava, né? Que na próxima vida eu quero vir homem, porque caraca, como é difícil ser mulher. Exatamente. Né? E assim, você começa a implementar isso na sua cabeça e tua vida vai ficar difícil mesmo. Eu nunca me senti difícil ser mulher, viria mulher todas as vezes. Sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou empreendedora. Só não gosto muito de cozinhar, nem de limpar, mas eu gosto mesmo é de dançar. Isso. Mas rodando e bailando. Rodando e bailando, pavão. Mas eu deixo o homem ter o papel dele. Assim eu posso ter o meu papel. Sim. Não tem nada mais que desperdiça mais energia do que você querer fazer tudo por você e por ele. Não. Então, assim, são termos que eu uso porque é um termo que todo mundo já entende o que é. Mas eu não curto muito essa palavra, empoderamento ou sagrado feminino. Os dois são sagrados, precisa do outro. Não é questão de gênero, é questão de energia. Né? Não cabe aqui gêneros, mas sim energia, porque nós temos essas forças. E sim, como iguais, como deuses, você se vendo como deusa, você vê a outra como deusa. Né? Até porque Deus, né, voltando sobre a espiritualidade agora, né, Deus está dentro da gente, não está fora. Então, todos nós somos deuses e deusas. E aí, quando eu comecei a entender essa parte também, junto com a roda de mulheres, que a gente começa a estudar e frequentar o xamanismo feminino, a gente começou a se tratar como deusas. E hoje, quando eu falo com uma pessoa querida ou uma pessoa aleatória, gosto muito de falar, oi, sou maravilhosa, sou a deusa, porque é. Exatamente. E assim, é muito engraçado, porque parece o fingimento, mas não é. Mas quando eu falo assim, oi deusa, tudo bem? Aqui, ó, imponente. Um respeito. Eu não tô querendo me achar mais que você. Eu estou puxando o teu lado imponente para mim, para falarmos de igual. Exatamente. Deusa, tudo bem? Não, Deusa, tudo bem? E aí, deusa, tudo bem? Não. Com firmeza. Firmeza. Não é prepotência isso, é imponência. Eu gosto de falar com pessoas imponentes.
Pois é, porque se eu for ficar andando com a galera aí que é insegura, que, né, critica, o que a gente vira? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é assim? E aí o sagrado feminino, os retiros, vem além de você se olhar e se aceitar, sim complementar com a tua parte masculina em si, dando um lugar de exercer o seu sagrado masculino. A gente só exerce o sagrado masculino dizendo não, porque o masculino é que protege. Exatamente. Então, quando você diz não, isso eu não quero, isso eu não vou, você está exercendo o seu sagrado masculino. E uma coisa também sobre essa questão de como que a gente se cumprimenta, né? Olá, deusa maravilhosa, como é que você tá? É a questão do eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo a deusa que habita em você. Então, não tem nada de fingimento. É uma coisa da alma mesmo que a gente sente. Porque a gente busca essa força dentro da gente. Então, o que você tem dentro de você, você vai ver no outro. E a gente compartilha. E a gente transborda. Exato. E aí tem pra todo mundo. Pra todo mundo. Arro! Arro, arro, arro. Ai, amiga. Gratidão, muito sucesso pra você. Você merece. Tô aqui muito feliz de estar nessa caminhada com você, te aplaudindo sempre. Que você tenha toda a luz, todas as flores, todos os perfumes, todos os arco-íris ao seu redor, te levando cada vez mais, amiga. Sucesso, deusa. Te amo. Beijo, gente. Beijo. E agora a gente vai ter o nosso momento Rainbows aqui. Nos siga na rede, vamos Nos siga nas redes. Ishtar_Sagrada Dança. ISHTAR _Sagrada Dança. Isso, eu vou colocar na descrição do vídeo. Isso, coloca. Segue isso. nós. Beijos. Prazer.